pode direcionir? Você nunca viu? Quando acaba a batalha, aí eles explodem seu exército. Deve devolver pra mim isso aí. Né? Bom, podemos? Aí sim, me mandaram o mago. Então vamos lá. O mago deu 3. Hoje nós vamos ver... Nós vamos ver um padrão muito legal. Da hora, firmeza. Que é bem simples. É tão simples que é simples até no nome. Singleton. Certo? Hã? Da letra Singleton. Beleza. Alguma vez você já precisou criar uma classe que só poderia gerar uma única instância? Estranho? Vamos ver. Mais ou menos. Imagina uma fábrica de canetas. As canetas são montadas todas sem tampa. Só no final do processo, antes da embalagem, a caneta recebe uma tampa. Visualizaram? Então, muita gente faria algo assim. Eu tenho uma classe caneta, aí qualquer coisa, aí eu tenho um método lá, tampar caneta, que recebe uma tampa. E aí ele implementa a tampada na caneta aí. Certo? Só que veja que interessante. O que é mais custoso para o sistema? Cada caneta saber como se tampa ou uma máquina tampar todas as canetas? Mais custoso para o sistema, com certeza, é cada caneta saber como se tampa. Porque cada uma vai ter que executar milhões, cada uma executando uma ação de tampar caneta, são milhões de ações paralelas, vamos dizer assim. Tá? Ou em sequência. Mas seria mais trabalhoso, porque eu tenho que usar um objeto que está sendo criado ali no momento, e ele vai usar outro objeto para se tampar. E fora que o conceito é esquisito, né? A caneta se tampar a si mesma. Porque a caneta não tem braço, não tem um mecanismo que é autotampante, né? A caneta, ela é uma caneta, ela não tem nada. Então a caneta se autotampar é conceitualmente esquisito. Só que tem muita gente que faz isso assim. Muita gente pensa assim, por falta de raciocinar com padrões. Então, se a gente for raciocinar com padrões, a gente vai pensar em alguma coisa, não só padrões, né? Se a gente for raciocinar orientado a objeto, a gente vai pensar numa coisa que faça mais sentido em questão de objeto. Alguma coisa, por exemplo, assim, ó. Se houvesse um objeto único para fechar todas as canetas, eu tenho uma máquina tampadora, né, um tampador de caneta, que tem um método tampar caneta. Ele recebe uma caneta e uma tampa. Aqui está errado que eu coloquei os nomes iguais. Tá? Então aqui seria caneta, aqui seria tampa. Ok? Então, isso faria mais sentido. Eu tenho uma máquina que pega a caneta, pega a tampa e devolve, e cospe a caneta. Vai cuspindo as canetas com a tampa presa. Isso é o que faz mais sentido, é o que realmente acontece na fábrica. Certo? Não é a caneta que se autotampa. É uma máquina que tampa a caneta. Então, essa classe poderia ser uma instância única, que poderia tampar todas as canetas da fábrica. Eu não preciso ter várias máquinas tampando canetas. Se eu tiver uma máquina tampando as canetas, resolve meu problema. Vai ter aquela linha de produção, vai entrar caneta e tampa e vai sair uma coisa só. Certo? Então vamos fazer um pequeno exercício. Ó. Vamos escrever aí no Visual Studio de vocês, ou no Notepad, uma implementação de uma classe qualquer
da forma que você imagina que irá permitir apenas uma única instância ativa dessa classe no contexto do software. Isso só para ver o quão entendendo o singleton vocês já estão. Certo? Tenta fazer uma classe que só pode gerar uma instância dela mesma. Entendeu, Dev? Gato. Tá falando assim, não, você falando comigo, gato. Não é gato. Beleza? Tá gravando? Vamos ver. Ô, meu querido. Você manja dos Paranauê? Ó o cara, velho. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui qual é a implementação mais simples do singleton. É isso aqui, ó. Eu tenho uma propriedade privada do mesmo tipo da classe. Desculpa, uma propriedade não, um atributo, uma variável. Uma variável private do mesmo tipo da classe. Aí eu tenho um construtor da classe, só que é privado, é private. Construtor private, por quê? Porque eu não posso ficar instanciando ele por aí, tá? E um método chamado getInstance. Pode ser um método ou pode ser a própria, pode ser uma propriedade que olha para essa variável aqui, tá? Então é através desse cara aqui, getInstance ou instance, que no caso de ser uma propriedade, que você vai pegar a instância do singleton. Veja que interessante. Nossa, estou com tanto calor que meu celular está molhado, velho. Só um minuto. Então, olha só. Vamos ver isso aí implementado em código. Olha que gostoso. Então, a nossa variável singleton, ela é estática. Ah, mas por que ela é estática? Porque ela vai valer no contexto todo da aplicação. Não é uma única instância que eu posso ter enquanto estou rodando a aplicação, então tem que ser uma instância estática. Certo? Ela tem que valer no application domain, ou seja, no domínio da aplicação, não só naquele trecho que eu estou executando. Então ela é estática, beleza? Então eu tenho uma variável do mesmo tipo da classe, estática, que a gente colocou o nome aqui de instância, né? De instância, pode colocar abobrinha, o que quiser. Tá? O construtor da classe, que é privado, é um private singleton. Tá? Por quê? Porque ninguém fora de dentro da própria classe vai conseguir acessar o construtor. E aí, o método getInstance, ou pode ser a propriedade instance, tá? Que aí você coloca isso aqui dentro do get. O teu tá certo, tá? Então, olha só, que também é estático, tá? Não pode esquecer isso aqui. Se for propriedade, tem que ser estático, tá? Então, olha só. Se a instância for nula, então passe um novo singleton para a instância e retorne a instância. Ou seja, quando o cara vier aqui e der o getInstance, que a única forma de você acessar a instância do singleton é através do método getInstance. Certo? Então, quando eu chamo lá singleton.getInstance, ele vai ver, alguém já usou a instância? Não. Então, crio a instância e passo para o cara. Essa propriedade não precisa ser estática, né? Na propriedade, sim. Porque ela só acessa meios estáticos se ela for estática também. Né? Porque se você não colocar o estático, ela vai entender que isso não é em relação à classe, é em relação ao objeto. Ele não enxerga. Ele não enxerga. Vai ser o this.
entendeu? Ele vai enxergar a instância do this. This. Tá? Então, não é a mesma coisa que você usar uma variável estática, que você usar o escopo estático. Certo? Então, deu para entender? Isso aqui é uma implementação bem simplesinha do singleton. Se bem que a implementação final não é muito diferente disso, tá? É isso aqui, só com um pouquinho melhorada. Mas isso daí tudo tá dentro da classe singleton. Isso é o singleton, é a classe singleton. Isso é a classe singleton. Tá? Que você pode chamar do jeito que você quiser. Singleton é só o nome do padrão. Tá? Beleza? Então, recapitulando, o padrão singleton é uma variável do tipo singleton estática, privada, um construtor privado e um método ou uma propriedade que verifique se a instância for nula, atribua uma instância e retorne essa instância. Tá? Ou seja, a vantagem do singleton, você só vai ter instância quando precisar dela. Se você tiver a máquina lá, é como se a máquina só fosse ligada no momento que fosse usar. Quer dizer, ela está economizando energia, está desligada. A hora que eu for usar a máquina, eu vou lá e ligo ela. Certo? Pois não. Eu não entendi Por que o construtor tem que ser privado? Para evitar expor o construtor da classe. Se eu expor o construtor da classe, eu permito que o cara chegue singleton S igual a new singleton. E aí eu vou estar criando duas ou mais instâncias da mesma classe. O singleton ele só tem uma instância durante a aplicação inteira. Só tem uma instância ativa na memória. Tá? Então vamos seguindo. Ó. O padrão singleton garante que uma classe tem apenas uma instância e fornece um ponto global de acesso a ela. Qual é o ponto global de acesso a ela? O método getInstance ou a propriedade instance no meio get. Tá? Deixa eu pegar só uma água aqui rapidinho. Comi um croissant lá. Croissant. Croissant. Você já falou, a vantagem é só a extensão de vários de Isso. Às vezes não é só a vantagem, às vezes a tua aplicação depende disso. Tá? Por exemplo, eu vi um exemplo que eu ia até trazer aqui, mas aí eu falei, bom, o singleton não é tão complicado, eu não preciso escrever isso, mas eu posso falar. Imagina que eu tenho um gerenciador de caldeira de chocolate. O que é uma caldeira de chocolate? É um cara que recebe chocolate com leite, enche a caldeira, ele ferve todo aquele chocolate e depois despeja aquele chocolate para ser pasteurizado. Tá? É uma máquina, é um sistema que controla a entrada e saída de chocolate numa caldeira de ferver chocolate. Tá? Então o que ele fala? Bom, quando eu inicializo ele, o construtor, esse cara é um singleton. Então quando eu falo assim, olha, caldeira.getInstance. Quando eu dou o getInstance de manhã cedo, ele acabou de ligar. Então ele liga e fala, bom, possui, está cheio é false e já ferveu é false. Não fez nada ainda. Aí o que eu faço? Método jogar chocolate. Jogo o chocolate lá dentro. Jogou o chocolate, está cheio igual a true. Agora ferver. O que o ferver vê? Se está cheio igual a true. Está cheio? Está. Então ferver e fervido, está fervido igual a true também. Aí ele joga para o terceiro método, que é esvaziar. Esvaziar a caldeira, ele vê duas coisas. Está cheio e está fervido. Se os dois forem verdadeiros, que já encheu e já ferveu, aí ele esvazia a caldeira. Certo? Esse cara, ele tem que ser uma instância única. Porque se ele for duas instâncias,
Ele pode, em uma instância, achar que a caldeira está cheia e na outra achar que a caldeira está vazia. Aí ele acha que a caldeira está vazia e enche de chocolate. Aí transborda tudo, chocolate fervendo. Certo? Então, esse é um exemplo que eu até ia botar no slide, mas acabei não colocando. Mas é um exemplo que vale a pena você pensar. Se fosse um controlador de caldeira e tivesse duas instâncias, ele podia dar a louca lá e uma ia ver que estava cheia e a outra ia achar que estava vazia. Aí ele ia transbordar tudo. Então por isso tem que ser uma única instância. É só esse cara que vai controlar essa caldeira. Certo? Se você criar uma interface, não fica. Você pode criar a interface e usar, porque aí você está falando da chamada do cara. Então, tipo, se o teu singleton tem uma interface, por exemplo, e controlador, e aí você quiser usar essa instância para injetar em um outro cara que vai usar esse controlador, você pode fazer o outro cara ser i controlador, você vai jogar lá e ele vai ser injetado. Normal, sem problema. Não tem erro, porque depende só da interface que você atribui ao singleton. Entendeu? A instância é o cara livre. Entendi. É o cara único ali. E se esse cara único tiver uma interface, você pode chamar ele via interface. Não tem problema. Não, o meu é X parmegiana. Eu sou fresco pra caralho. Beleza? Controlar? Gerenciar, porque aí você vai gerar uma conexão só, né? Aí depende do teu fluxo. Se você está usando várias conexões com pool, com connection pool, aí você pode gerar vários objetos de conexão e criar várias conexões. Mas se você só tem uma conexão disponível e aquela conexão tem que fazer tudo, aí você tem que usar um singleton. Entendeu? Que aí você só pode usar aquele cara para abrir e fechar a conexão. Se você usar outro, vai dar conflito. Ele vai falar, não existem conexões disponíveis. Então, o Unity of Work é o que vai dentro, né? É o que vai antes da ponta da conexão. O Unity of Work, você pode trazer um conjunto de caras para serem atualizados usando a conexão. E a conexão sem o singleton. Entendeu? Eles vão... para usar os dois juntos. Não que um seja o outro ou vice-versa. Entendeu? Você pode usar os dois juntos. Pode não usar. Pode usar só o singleton ou só o unity. É comum. Quando é o que eu estou falando para ele. Quando você trabalha, por exemplo, com SGBDs grandes, tipo Oracle, SQL, até uma SQL e tal, alguns aí, você tem connection pool, né? Ele gerencia. Então você pode criar uma porrada de conexões que ele tem aquela quantidade limite de conexões. Então, se você pegar quantidade de conexão e tiver disponível no pool, ele te abre uma conexão. Aí, se não tiver, ele vai te negar. Agora, se você só tiver uma conexão, por exemplo, você está trabalhando com XML, ou você está trabalhando com arquivo texto, que é compartilhado, entendeu? Ou um XML compartilhado, né? Pô, só pode um cara abrir e fechar o XML, porque senão vai dar conflito, ele vai falar, ó, o arquivo já está sendo usado por outro processo. Aí sim eu preciso de um singleton, eu preciso de um cara para controlar o XML. Certo? E aí todo mundo usa ele. E aí ele vai... Aí você pode criar queue, você pode enfileirar, você pode fazer o que você quiser. Mas aí é o processo que você vai ver. Se, por exemplo, você não quer que o cara fique esperando, você quer que ele enfileire e o singleton toma conta. Beleza, você cria uma fila no singleton e aí você simplesmente vai jogando as requisições.
Joga, 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 joga. Aí você deixa o singleton, fala, tem conexão tem solicitação na fila? Tem. Ah, então vamos usar. Não tem? Aí abre o arquivo, grava, fecha. Se não tiver aberto, abre. Se tiver aberto, usa o mesmo stream. Sei lá. Aí é a implementação que você vai fazer. Mas aí você pode criar uma fila externa que usa o singleton só para cuspir lá. Entendeu? Você pode falar, bom, eu vou criar uma classe, um gerenciador de fila. Aí esse gerenciador de fila vai chamar meu singleton. Entendeu? Então aí eu falo, bom, tem elementos na fila? Tem. Aí então eu chamo a instância do singleton, gravo, beleza. Tem o próximo? Tem. Mesma coisa. Tem o próximo? Não, acabou. Então tá vazio, não vou mais mexer. Tem várias formas para fazer isso. Então o singleton é útil em diversas aplicações. Vamos seguindo então. Só que tem um problema essa implementação que a gente fez aí, ó. Se duas threads tentarem acessar o singleton ao mesmo tempo? Thread, todo mundo sabe que é thread, né? Quem não sabe o que é thread? Todo mundo sabe o que é thread, né? Mesmo que não está prestando atenção. Beleza. Beleza. Então, tá, eu tenho duas threads que estão tentando acessar o mesmo singleton. Não é um depois do outro, é exatamente ao mesmo tempo. Nesse caso, essa implementação dá bosta. Por que dá bosta? Hã? Não, ele é possível. Só que se for exatamente ao mesmo tempo, na instanciação, imagina assim, o singleton não foi usado. Aí, ao mesmo tempo, duas threads pedem get instance. Aí você vai ter um problema. Isso poderia ser um desastre, porque enquanto uma thread estivesse constatando que a instância é nula, a outra já poderia ter iniciado a atribuição de valor a essa. Então, quando você dá o if instance igual a null, na verdade, ele já está colocando o valor na instance. Só que para o código, aquela thread está com o instance nulo. Então, ele cria uma nova. Aí você vai ter duas instances. Ele vai passar uma para uma thread e outra para outra. Sem você saber, você acaba trabalhando com duas. Quando isso dá merda? Quando você, por exemplo, no exemplo da caldeira de chocolate, ela ia transbordar a caldeira. Porque uma ia estar com a caldeira cheia, a outra ia achar que estava vazia. Ia meter chocolate lá, ia transbordar toda a caldeira. Ou você vai abrir um arquivo texto XML, o arquivo já está sendo usado por outro processo. Mas, caralho, isso não é um singleton? Ele é o processo que está usando o arquivo. Mas não é, já tem outro. Então, é uma falha desse modelo. Esse modelo funciona muito bem com single thread. Quando é multithread, dá merda. Pode dar merda. Certo? Então, conclusão. Em alguns casos, essa implementação de singleton pode gerar um doubleton. Ou seja, duas instâncias do mesmo objeto único. Se o objeto é único, ele não pode ter duas instâncias, mas pode acontecer. Nesse caso específico. Se duas threads acessarem exatamente ao mesmo tempo e o singleton for nulo e a instância for criada, ele dá merda. Você vai criar. É que assim, entenda o seguinte, quando você coloca uma variável estática numa aplicação web, eu não lembro se é a instância, o ciclo de vida da chamada HTTP que contém aquela variável, ou se é a aplicação do IS que contém. Eu acho que toda aplicação, toda variável static, ou que é inicializado junto com o IS, ela é inicializada no application start e só termina no application end. Vamos dizer, não é a cada sessão, é a hora que eu aciono a aplicação no IS, ele abre o static. E quando eu desligo o IS, ele desliga o static. É uma instância para todos. É uma instância para todos. Para todas as requisições? É. Uma instância só? Ah, então tá bom, obrigado. Você só pode ter um cara.
Por isso tem que ser estático. Entendeu? O estático, ele olha o application domain. Ele não olha objetos. Ele lidar com objetos. Mas o tempo de vida dele não é uma requisição HTTP. É o ciclo de vida todo da aplicação. Certo? Se tivesse uma classe para acessar dados, por exemplo, essa classe ia ser usada por todos os. Se você colocasse ela no escopo de todas as aplicações daquela aplicação, porque você sabe, você tem uma... Não, sim, mas Você- é uma aplicação única, mas com várias pessoas acessando. com várias pessoas acessando. Várias pessoas iam usar o mesmo objeto. E usar o mesmo objeto. Porque são requisições, né? E aí cada requisição pode criar sessões. Então eu posso ter requisições sem sessão, que é aquelas que sem... na verdade elas têm sessão, mas a sessão não é... Por exemplo, o cara não está logado, então a sessão não importa. Ou as requisições com sessão ativa, que o cara está logado e tal, que você tem controle da sessão. Então, se o static ele não está nem na sessão, ele está na aplicação. A hora que ele só encerra quando você der o application end. Tá? Agora, eu estou falando isso do que eu lembro. Tá? Pode ser que eu esteja falando uma merda desse tamanho. Pode ser que seja por sessão. Mas que eu me lembre, eu vou fazer esse teste. Que eu me lembre do que eu conheço do IS, da máquina de implementação do IS. Quando você instancia uma variável estática, ele fica na aplicação, ele fica acima da session. Entendeu? É verdade isso daí. Eu acho que é assim. Você tem, Que eu me lembro, eu acho que é. Então. Você já tem o problema, é isso. você tem um cara para gerenciar tudo. Então, ele tem que gerenciar uma fila, certo? Então, aí é isso que eu falei. Você que tem que implementar a fila. Mas o que acontece? Se não Depende. Por exemplo, você não vai fazer singleton para uma conexão de banco de dados que tem connection pool, por exemplo. Você vai usar o connection pool, abrir 200 conexões, fechar ao mesmo tempo, não tem problema. Se você estiver usando uma conexão a dados que só pode abrir uma vez, que foi o caso que eu dei do arquivo texto, você vai usar um arquivo texto de fonte de dado. Você não pode ter várias threads abrindo e fechando esse arquivo texto. Tem que ser uma só. Não importa quem esteja chamando e a que momento. É um cara só que cuida da abertura e fechamento desse arquivo. Eu posso controlar em cada thread, colocar um lock no método que faz a chamada por arquivo para só chamar um arquivo de uma thread de cada vez? Pode. Mas se você usar uma conexão singleton, fica tudo se encapsulado lá dentro. Entendeu? Você não precisa ficar se preocupando com implementações individuais. Você cria um cara que gerencia abrir conexão, gravar, fechar conexão. Entendeu? E um cara só faz isso. Certo? Beleza. Então vamos seguindo. Então vamos corrigir essa implementação. Porque hoje ele permite que, dessa forma que estava, ele permite que eu faça um doubleton. É um singleton com duas instâncias. Tá? Em primeiro lugar, temos que travar a execução do construtor para que somente uma thread possa acessá-lo de cada vez. Como é que a gente faz isso? Através de um lock. Certo? O lock, ele é uma diretiva de compilação que fala o seguinte: a partir do momento que você passar aqui, você vai travar o que tiver aqui. Ou seja, apenas a minha thread vai olhar para esse cara. Se alguma outra thread olhar para esse cara, você vai fazer ela esperar. A hora que eu terminar de usar esse cara, você vai liberar e vai avisar as threads que estão esperando que elas podem usar ele. Certo? Então você coloca num estado de wait. Você coloca... é isso mesmo, é uma trava. Você vai travar a execução das threads que solicitaram esse cara. A hora que você entrou aqui, deu um get instance, são duas threads ao mesmo tempo. A primeira que passar, ele, opa, travado. Eu estou entrando. Aí o outro fala, então beleza.
Aí sim ele vai verificar a instância nula, então atribui um novo singleton e retorna o single. Aí o outro imediatamente, liberei. Aí ele imediatamente entra aqui. Agora eu travei para mim. A instância é nula? Não, já passei para o outro cara. Então beleza, então só retorna a instância e eu vou usar ela. Certo? Ok, alright? Ele trava, ele só continua depois que finalizar. Ele só continua depois de finalizar esse bloco aqui. A thread que está esperando. Ah, sim. Porque você sabe que as threads têm estado, né? Então ela entra num estado wait, né? Então esse na verdade ele é um atalho para um comando que é start end, eu só não lembro qual que é. Não. Da thread mesmo. É tipo um semáforo, tipo um mutex que ele faz. Start. Eu quero dar um timeout aí. Se a outra estiver demorando, eu quero... Ele dá, mas não com o lock. Você tem que usar essa implementação. Você tem que usar essa implementação. Ela inteira. Porque aí ela tem mais opções. Eu não é iterator, Aí eu não vou lembrar agora, mas é uma classe que ela é estática, você fala, eu estou estou chamando essa classe, método start para esse objeto. Aí depois método end para esse objeto. E lá você pode configurar ela para ter um timeout nessa chamada. Tá? Mas essa é a maneira mais simples e que causa mais resultado, assim, porque você dificilmente... E se você tiver um timeout aqui, você já prevê isso com um try catch aqui dentro. Você dá um try catch, se acontecer alguma coisa e não tiver resposta, dá um throw, aí ele saiu do throw, ele desloca e gera exceção. Tá? Beleza? Então o lock vai prevenir que duas instâncias acessem o singleton ao mesmo tempo. Beleza? Deixa eu só ver se está gravando aqui, que eu tô com uma dúvida cruel aqui. Tá gravando. Então vamos continuar. Vai, criança. É que eu tirei daqui. A segunda coisa a fazer é indicar ao compilador que ele não pode gerar atalhos de compilação. Vocês já ouviram falar em atalhos de compilação? Isso é uma coisa um pouquinho avançada. O que acontece? Espera aí. Não. Isso não é atalho para compilar. É o compilador gerando atalhos. Eu vou explicar, ó. Vai, bichão. Ctrl Alt Shift B. É o seguinte, ó. Se eu escrever num código isso aqui, int i igual a 5, console writeline i, o sistema sabe que você vai querer imprimir 5, porque você não está modificando. Você acabou de gerar uma variável e você está utilizando ela só para escrever. O que o compilador, que não é besta, faz? Ele economiza a criação da variável e faz isso aqui direto. Tá? Então, para economizar código, o compilador de C# pode utilizar a seguinte forma abreviada. Ele está vendo que você está usando uma variável que acabou de ser atribuída a 5 e a próxima requisição é usar o valor dela, que é 5. Então ele ignora a criação dela, lógico que se não tiver nada para baixo que usa a variável. Ele ignora a criação dela e usa o valor puro. Isso quando ele está gerando o MCU, quando ele está gerando o bytecode do bytecode é do Java. Quando ele está gerando o MCU. Alguém não sabe o que é MCU? MSIL. É o executável. É o Microsoft Intermediate Language. Tá? É o .exe ou o .dll. É o código compilado. É o MCU. Tá?
Quando ele está gerando o código compilado, o código vai ficar assim. O que pode acontecer? Pode acontecer que se esse código for utilizado por diversas threads, a variável i for modificada antes do writeLine por uma outra thread, a gente vai ter um problema, porque a variável i não vai mais existir. Cada um com seus problemas. Entendeu? É o Dani é igual vocês também, não é não? Cada um com seus problemas. Os caras quiserem entrar com cavalo no mar e foda-se negão, né? Ô, louco, Diegão. Ô, Diegão. Entendeu? Então, a gente tem que dizer para o nosso singleton que ele não pode gerar atalhos de compilação, porque a gente está prevendo alterações em multithreading. Então, o que nós fazemos? A gente usa uma coisa que provavelmente nunca viram, mas que existe no C#, se chama volátil ou volatile. Certo? Então, que porra é essa de volátil ou volatile? Volatile é uma diretiva de compilação que obriga o compilador a não tomar atalhos durante a compilação. Ou seja, tudo vai ser compilado do jeito que está no código, sem otimizações. Aí eu impeço que uma thread tente alterar ou tente achar uma variável que não existe. Porque por atalho de compilação, ele retirou a instanciação daquele cara. Assim, temos uma proteção para que durante a inicialização, o problema do singleton é somente durante a inicialização. Tá? Que durante a inicialização, o nosso singleton não gere duas instâncias. Então, é uma dupla checagem. Eu faço o travamento com o lock e uso o volatile em cima. Fala, olha, esse cara aqui é exatamente o que eu estou escrevendo aqui. Não tente fazer gracinhas. Certo? Alright? Alright? Am I right or am I not right? Am I right? Alright. Então, o read-only, ele poderia ajudar se você estivesse criando, se você estivesse colocando aqui, ó, private static singleton instance igual a new singleton. Porque o read-only você tem que criar ele na hora, né? Pode ser. Só que aí eu não sei em questão de atalho de compilação, que é a questão que o volatile resolve. A não ser que você coloque private volatile read-only static singleton instance igual new singleton. Aí possa ser que seja. Tá? Só que o problema, por que o read-only a gente não precisa se preocupar tanto? Porque, na verdade, eu não estaria sanando esse problema. Eu iria criar duas instâncias, as duas read-only. Entendeu? Porque o problema está aqui, ó, também. Entendeu? Então é mais uma questão de proteção aqui em cima para inteirar uma coisa que está aqui embaixo implementada. Tá? É justamente para evitar duas vezes que o cara pegue no mesmo instante o singleton e ele ache que, apesar de ele estar gerando a instância na memória nesse momento, nesse segundo momento ele ainda é nula. Então ele gera duas instâncias. É só para evitar isso. Pode, assim, você pode usar. Só que nesse caso aqui não vai fazer muita diferença. Tá? Só para... Pode usar, não vai dar diferença nenhuma, na verdade. Mas é uma linha, é uma instrução a mais que você vai escrever aqui. Só isso. Tá? Agora, não, temos um problema.
Read Only não vai funcionar. Eu bati no microfone. Sabe por quê? Porque você pode modificar o singleton. O Read Only é quando você não pode modificar. Você pode modificar o singleton, você pode usar ele, mudar o estado dele, você pode fazer o que você quiser com ele. Entendeu? Você não pode criar outro. Ele pode ter estado, ele pode ter método, que geralmente tem método, entendeu? Pode ter um monte de coisa. Você pode alterar ele, mas você não pode criar outro. Então é para isso, acho que por isso que o Read Only não vai funcionar. Ou funcionaria, mas não do jeito que o singleton está pensado. Entendeu? Porque aí você teria problema. Para o propósito. Porque aí você não poderia, por exemplo, alterar uma propriedade se ele tivesse. Entendeu? Beleza, galera? Então, vamos fazer um exercício. Crie um programa console no Visual Studio que faça uso de uma classe singleton. O nome da classe não precisa ser singleton. Lembre-se, é um design pattern. Singleton é o nome do pattern. Eu posso chamar minha classe de abobrinha e usar ela com uma implementação de singleton. Sem problema nenhum. Tá? Eu vou deixar aqui para vocês verem a implementação. Beleza? Aí eu quero que vocês criem um programa no console, no Visual Studio, que pegue uma classe singleton, imprima a console WriteLine na tela, mas só instancie o singleton, tal. Se quiser criar um multithread, é legal também. Criar duas threads, uma chama depois a outra, ou dispara os dois caras ao mesmo tempo e ver o que acontece. Tá? Aí é da imaginação de vocês. Mas eu quero uma coisa simples, só chamar o singleton, ver a instância, usar a instância e boa. E depois chama de novo, vê se é a mesma instância e é nozes. Por exemplo, você deu um objeto na instância, mas não tem jeito que pessoal dando um objeto normal. Botar um objeto lá e travar ele ao invés de travar a instância. Um object, você diz do tipo object? Só para poder fazer o lock nele. Porque o lock, o que ele recebe é um object, né? Mas ele pode locar qualquer coisa, né? Você está falando do lock dentro do construtor? Não sei se isso é só uma boa prática, não. Não, porque o lock aceita qualquer tipo de variável. É isso que você está falando? Do tipo object? Não. É que assim, por exemplo, fiz uma... Espera aí que eu vou aí. Deixa eu só parar a gravação aqui.